Peço-lhe agora um olhar para um acontecimento mais atual, mais próximo dos nossos dias. Nos últimos meses e nos últimos dias temos-nos habituado a assistir a notícias que chegam de várias tragédias, concretamente naufrágios, e que vitimam mortalmente muitas centenas de imigrantes provenientes, na sua maioria, da zona do Magreb, do norte de África, que tentam chegar à Europa via Lampedusa, via Itália, à procura de uma vida melhor. Pergunto-lhe, professor, se esta Europa que de alguma forma lamenta estas tragédias que vão acontecendo é também a mesma Europa que não tem respostas económicas e sociais para dar a estes imigrantes e a estas pessoas que apenas tentam encontrar uma melhor forma de viver a sua vida. Não é um exagero chamar aquela ligação marítima entre a Líbia e a Itália, daquela zona, um cemitério naval autêntico, porque de facto é isso. Nós vimos números de qualquer coisa como 25 mil mortos nos últimos anos. Desde 2000 contam-se 40 mil pessoas. E provavelmente entre os mortos dessa rota e aqueles que efetivamente conseguiram chegar a Lampedusa e depois a Itália, a Europa terá absorvido mais imigrantes, felizmente, do que aqueles de que infelizmente ouvimos falar quando os barcos, por excesso, por seja o que for, não completam a sua viagem. Eu acho que a Europa tem que olhar para esta questão como uma questão provavelmente inevitável e que vai tender a agravar-se no futuro, porque à medida que os países do Magreb e os países árabes, à medida que entram nesta situação de estados párias, por um lado, de guerras civis, por outros, e de estados onde já não reina uma ordem política e institucional, temos portas abertas autênticas para, de África, do Médio Oriente ou da Ásia, corredores inteiros confluírem para o norte da África e para, a partir daí, atravessarem onde é mais fácil. Não temos esse fenómeno ainda na costa espanhola, por exemplo, que apesar de tudo as rotas têm que chegar mais longe até a Espanha. Da Líbia à Itália tem aquele entreposto que é aquela pequena ilha, que é de facto uma ilha que começa a ganhar um nome estranho, Lampedusa, que nós associamos automaticamente à ilha onde os imigrantes não chegam. O fenómeno tenderá a agravar-se necessariamente com as guerras civis no Magreb, no Oriente. Ao mesmo tempo, a Europa pode olhar para isto como pensando, apesar de toda a situação europeia continuar a ser um mundo muito apetecível, para quem não tem família, para quem não tem emprego, para quem vive em sociedades absolutamente inviáveis. E eu acho que qualquer que seja a solução, não pode ser uma solução ad hoc, ou seja, não pode ser uma solução italiana, tem que ser uma solução europeia. A Europa tem que ter uma política de imigração, de recepção de imigrantes, definida ao mais alto nível, um modelo, seja ele mais integrador, seja ele mais fechado. A Europa necessita de imigrantes, demograficamente, isso percebe-se. Estamos a envelhecer a olhos vistos. Necessita, se calhar, de integrar civilizações outras dentro daquelas normas de segurança mínima. Também acho que modelos de imigração que fecham a porta à Europa, portanto, a fortaleza Europa, não entra mais ninguém, não conduzem a lado nenhum. Porque ou nós atuávamos no Norte de África para impedir que essas pessoas embarquem, ou uma vez embarcadas, nós temos todas as semanas notícias assim. O Santo Padre, aliás, foi a Lampedusa, muito simbolicamente e muito sintomaticamente chamar a atenção. E muito cedo no seu pontificado. Muito cedo, chamar a atenção que, de facto, nós temos ali uma chaga autêntica, e temos ali, podemos ter no sul de Espanha, e podemos ter Balcãs, e podemos ter uma série de... Quer dizer, e não podemos construir um muro ao melhor estilo México-Texas. Quer dizer, durante muitos anos, a política norte-americana em relação aos imigrantes assalto do México ou de outros países era criar um muro físico mesmo, a fronteira estava fechada. Lentamente, o desenvolvimento económico do México e alguma suavização da política nos Estados Unidos resolveram a questão mais ou menos bem.
A solução, obviamente, é recuperar os regimes políticos e as economias da Líbia, da Síria, das sociedades onde essas pessoas viviam e por alguma razão deixam de se sentir seguras e partem. E que papel é que tem a comunidade internacional também na estabilização desses países de partida? Porque aquilo que vemos é uma Europa e uma comunidade internacional a olhar para estas tragédias com muita pena, mas... A comunidade internacional também é uma entidade hoje em dia muito vaga, porque uma coisa é a Europa e é a política europeia, outra coisa provavelmente será a intervenção que o Acnur poderá ter, que a ONU poderá ter ao fim e ao cabo. Há organizações humanitárias que atuam não apenas em África, mas noutras zonas também têm alguma visão. Não há de facto uma comunidade internacional em relação a esta questão. E sobretudo os europeus estão neste caso, e pelas últimas entrevistas, pelas últimas intervenções que eu vi, estão neste caso a reduzir muito a uma questão italiana, ou seja, o Estado italiano tem que lidar com esta imigração ilegal. A imigração não é feita para a Itália, é feita para a Europa. A Itália é apenas aquele entreposto onde é mais fácil chegar. Por isso é que eu digo que não se vê e se lamenta-se uma cimeira europeia, um debate europeu sobre políticas de imigração, que até poderiam passar por objetivos anuais, ou a 5 anos, ou a 10 anos, olhando para a tendência demográfica na Europa, calcular, e isso não deve ser impossível, qual é a mão de obra ou em que setores é que pode haver emprego na Europa para pessoas que vêm de fora. E definir uma política migratória legal. Falamos de um sistema de cotas? Falamos de um sistema de cotas, falamos de identificar países onde há falta de mão de obra e se calhar noutros há excesso, porque se a Europa não tiver uma política em relação ao Magrebe, em relação ao Médio Oriente, não de ingerência, mas de tentar, como dizem bem, solucionar a montante, não quando eles chegam ao mar, mas quando eles ainda vivem no sítio de onde vêm. Criando condições para se estabelecerem ali e, sobretudo, impedindo, que é isso, é que se nós não atuarmos a montante, tem depois efeitos. E o efeito é que nós olhamos para estes imigrantes como uma espécie de invasores ilegais. E isto, evidentemente, que suscita em sociedades onde a situação de emprego, onde a situação económica é o que é, suscita reações xenófobas, suscita reações racistas, suscita modelos de segregação e de fecho de fronteiras que, em última análise, se hão de voltar contra a Europa. Porque quando nós vemos extremismos políticos em França, em Espanha não tanto, mas sobretudo em França, a questão, a alturas tantas, não é só contra os imigrantes ilegais que embarcam na Líbia, é contra todo e qualquer estrangeiro que está em França, seja ele espanhol, seja ele francês, seja ele... E pessoas de segunda e terceira geração também. Exatamente. E, portanto, é a coesão social do modelo europeu e da comunidade europeia que está aí em causa, porquanto nós tenderemos a estigmatizar o cidadão europeu estrangeiro da mesma maneira que estigmatizamos os líbios ou os sírios que pretendem apenas um mundo melhor, ou pretendem, como nós muitas vezes os vemos entrevistados, e isso é que é o mais impressionante, eles têm consciência de que estão a arriscar a vida, mas ainda têm mais consciência de que se não fizerem nada, morrem. E, portanto, é a solução, é o dilema que nós, felizmente, na Europa não temos, entre morrer onde se está e morrer, se calhar, a caminho de qualquer coisa que eles ambicionam ter, que é a chegada à Europa. O Papa Francisco tem criticado muitas vezes, dizendo que as respostas económicas têm suplantado as respostas humanas e que o humano deveria estar no centro. Pergunto-lhe se a forma como a Europa e a comunidade internacional têm olhado e acompanhado este fenómeno, têm passado demasiado por essas respostas económicas e não pelas respostas humanas que o Papa Francisco pede. Tem, e a economia não resolve tudo, porque se nós reduzirmos a questão à economia, é óbvio que os níveis económicos europeus serão sempre superiores aos níveis que a Líbia tem, que o Egito tem, que o Médio Oriente tem. Portanto, a questão não é essa. A questão é uma política internacional, de comunidade internacional, de intervenção diplomática legal nos países onde há guerra civil, onde há estados inviáveis, de maneira a que as pessoas, que muitas delas não querem sair, porque sentem-se líbios, aquela é a terra deles,
só atravessam o mar porque a Líbia não existe. Ou só abandonam a Síria porque a Síria não existe. E, portanto, o que nós temos que fazer é, pelos mecanismos de diplomacia internacional normais, tornar normal nascer, viver e morrer na Síria, na Líbia, etc, etc. E não condenarmos gerações inteiras a nascerem num país, mas a saberem que só sobreviverão se chegarem à Itália, ou à França, ou à Alemanha, porque evidentemente que também não podemos ser ingênuos, a Europa não pode ter as portas abertas à imigração, porque por cada imigrante que apenas quer sobreviver na Europa, se cá estamos a deixar entrar pessoas que não querem apenas sobreviver na Europa, mas que vêm dos Estados Islâmicos e das redes fundamentalistas e atentatórias contra a própria civilização que os acolhe. Portanto, como nós não podemos fazer a filtragem à entrada, não sabemos se os imigrantes vêm por bem, se vêm por mal. Obrigada, professor, por mais uma vez estar com a Eclésia e olhar connosco a atualidade informativa. Até à próxima.